Gênesis 18, versículo 17. Olha que coisa interessante esse texto. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser, olha só, virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Quem pode dizer amém? Graças a Deus. Pai querido, nós entregamos a Ti esse momento tão precioso. E eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, Pai. Queremos ouvir o céu, queremos receber do céu. Fala com a Tua igreja, Pai. Fala com cada vida que está aqui nessa noite. É minha oração em nome de Jesus. Amém? Abraão estava, segundo os estudiosos, no final do Gênesis 17, o capítulo 17 de Gênesis mostra Abraão sendo circuncidado. E ele fica, no capítulo 18, dizem os estudiosos, os rabinos, que Abraão estava ali curando da ferida. Ele ficava, aquele tempo eles faziam a circuncisão já adultos, eles já eram adultos, né? Então ficaram ali dias para cicatrizar aquela situação difícil. E naquele momento Deus vai visitá-lo. E Deus, e na verdade são 3 figuras aparecem. E uma delas é tratada com deferência por Abraão. Então entende-se que era o próprio Jesus Cristo, na eternidade, encarnado ali, na figura de um ser humano, ladeado de 2 anjos. Porque Abraão viu 3 pessoas, e eles estavam indo para ver a situação de Sodoma e Gomorra. Eles iriam verificar se Sodoma e Gomorra vivia realmente aquela situação caótica narrada na Bíblia. Então ali a história é que Deus estava indo para Sodoma, e caso fosse confirmado que a prática da injustiça daquela cidade. Qual era a injustiça daquela cidade? Eles, todos que chegavam na cidade, eram abusados. E por que essa prática? Para que não voltassem mais. Era uma cidade egocêntrica, e que se alguém fosse visitá-la, seria rejeitado. Por isso que eles queriam abusar daqueles 2 que chegaram ali junto, que foram na casa de Ló. Mas Deus tem uma conversa onde Ele diz: eu não posso esconder de Abraão o que eu farei. E aqui nós percebemos que Deus sempre revela para o seu povo o que está para acontecer na terra. Isso é tão sério, né? Por que é que Deus se dá esse trabalho? Nós percebemos aqui, queridas e queridos, que quando Deus separa Abraão, Ele vê naquele homem algo que Ele precisa ver no meu coração e no teu coração. Eu quero ver um amém. O que Ele viu no coração de Abraão? Porque ele decide, ele diz: eu o escolhi, para que através desse homem aqui, eu vou levantar uma geração de pessoas,
E essa geração de pessoas, eles vão praticar na terra justiça. Eles vão produzir o que é reto, eles farão o que é correto. Eles farão exatamente a minha vontade. Será um povo diferenciado. Quem pode dizer amém? Um tipo de povo diferente. Que tipo de pessoa é essa? E aqui nós vemos que a profecia do Senhor, quando Ele diz virá a ser uma grande e poderosa nação, eu quero que você entenda algo sobre o teu Criador. O teu Criador, quando olha para você e vê que você quer fazer uma aliança com Ele, quem quer fazer uma aliança com o Criador Santo aqui? Levanta a mão e diga amém, eu quero. Quando alguém quer fazer uma aliança com Deus, Deus sempre olha para você e Ele dá uma promessa: virá a ser. Porque o relacionamento de Deus com você é em relação ao teu futuro. O que passou, passou. Os teus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Os teus erros, Deus já virou a página. Deus não quer saber o que você fez. Deus quer dizer o que vai acontecer daqui para frente. Então a conversa de Deus com Abraão não foi sobre os erros de Abraão, porque Abraão tinha oferecido a mulher dele para o faraó do Egito. Abraão tinha feito um bando de bobagem, mas aqui o papo de Deus com Abraão não era sobre o passado. Desde que ele se apresentou para Abraão, ele falou: certamente Sara vai ter um filho. A conversa de Deus com você sempre será em relação ao teu futuro, para gerar esperança, para gerar vigor, para gerar fé e para gerar uma força sobrenatural em teu coração. E quem pode dizer glória a Deus? Note bem, amados, e aqui o Senhor, Ele diz: eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele. E aí, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem justiça e juízo. Fala assim comigo: guardem o caminho. Olha só, aqui tem uma chave. Quando o Senhor profetizava sobre esse caminho, que essa geração que segue Abraão, porque lá no livro de Gálatas ele diz assim: aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Quem é da fé aqui? Levanta a mão e diga amém. Então há um tipo de povo que crê no Criador, crê em Deus, crê nele, crê nos seus projetos, crê nas suas propostas e crê no seu Filho Jesus Cristo. Então aqui está esse tipo de povo: guardem o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Então a proposta que o Senhor fazia para Abraão era que ele, através de Abraão, levantaria um povo que teria um tipo de coração, e esse tipo de coração levaria esse povo a guardar o caminho. Fala comigo: o caminho. É interessante esse texto. E ele diz: por quê? Porque quem guarda o caminho, ele diz aqui: meu iPad se recusa a aceitar os meus toques aqui. Ô iPad, vamos chegar num acordo aqui, pelo amor de Deus. Não entendi, não. Olha só que doideira. Voltou. Olha só o que diz aqui: pratiquem justiça e o juízo. Para quê? Por que Deus, note bem, Deus te separa, Deus te apresenta o caminho, Jesus Cristo. Você passa a praticar o que Ele te ensina. Vai falando amém aí. Você vai aprendendo com Cristo. Ele diz: aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, pegue sua cruz, siga-me. Você vai aprendendo com Jesus, e aí a tua prática de vida muda. A tua prática passa a ser justa, a tua prática passa a ser de bondade, porque o teu foco muda. Qual é o foco da morte? Por que Jesus, eu fico impressionado com essas verdades. Quem ama as verdades de Deus aqui, levanta a mão e diga amém. Quando o Senhor nos ensina, Ele começa algo muito forte. Ele diz: ama a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O que é que causa morte no mundo? É o tal do ego. Egoísmo, egocentrismo, ego-erro, ego-destruição. O ego.
Quando o centro da nossa vida é o ego, eu sou egoísta, eu sou vaidoso, invejoso, eu cobiço o que é dos outros, eu penso mal dos outros, porque eu estou preocupado com o ego, com eu. Quando eu conheço a Cristo, a primeira coisa que tem que sair da minha vida é o eu. Aquele que quer vir após mim, como é que é? Como é que é, gente? Por que Deus quer tirar o meu eu da parada? Porque Ele é a causa da morte na terra. A causa da inveja, da vaidade, da cobiça, da fofoca é o eu. Tira o eu da tua vida, você vai ter um problema sério, não vai poder falar mal de ninguém, não vai dar conta. Você não vai cobiçar nada de ninguém. Você não vai querer ninguém passar para trás, porque o teu eu saiu da parada. Só engana quem está pensando em si mesmo. Quem parou de pensar em si mesmo, aprendeu a pensar no próximo. O Evangelho tira o eu e põe o próximo. Quando o próximo é o valor principal, tudo muda. Lá em casa, eu não estou mais na parada. Agora quem está na parada é a Gisela e meus filhos. O Hugo deixou de ser importante. Ah, mas a Bíblia manda você amar o próximo como você ama você mesmo. Eu acho que Jesus só quis quebrar o galho da gente, porque o foco é o outro. Ninguém fala amém. Obrigado pelo amém, André. André, obrigado. Essas horas a gente não fala amém, porque a nossa cultura é o eu. E aí vem o Evangelho doido de Jesus Cristo, me perdoa, Jesus, e fala: ama o próximo, cuida do próximo, cuidado com o próximo. Imagina uma sociedade onde todos se importassem com o próximo. Não haveria injustiça, não haveria morte, não haveria pecado. Doideira. Que doideira. Porque quando eu entro na prática da justiça, eu vou ter que parar de pensar só em mim. Porque justiça é dar para você o que é direito teu e ficar comigo o que é direito meu. Isso é justo, isso é reto. E esse povo que guarda o caminho, fala comigo, o caminho. Em Deuteronômio 4, verso 5, porque a proposta do Senhor através de Abraão era levantar um povo que seriam abençoados. Esse povo teria ação do céu, esse povo teria sabedoria do céu, esse povo teria proteção do céu, esse povo que seria levantado através de Abraão seria bendito. Quantos querem essa bênção? Diga amém. E aí, amados, em Deuteronômio 4, 5, já quando a lei é apresentada a Moisés, olha o que Deus fala através de Moisés: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa o quê? Quem gosta de sabedoria aqui? Isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Que sabedoria é essa? O que significa essa sabedoria e esse entendimento? O Senhor está dizendo que a vida na terra é tão complicada que você precisa de uma sabedoria, de uma luz que vem dele. Você precisa de um entendimento que só ele pode te dar. O entendimento humano é limitado em relação à vida humana. A vida humana, ela é governada pelo mundo espiritual. Quando o homem só vive o natural, ele está cego. Há uma sabedoria e há um entendimento. Por isso, amados, Deus escolheu Abraão para, através de Abraão, levantar um povo que estaria recebendo revelação. Fala comigo, revelação. Deuteronômio 29, versículo 29. Revelam que Deus, Ele
não está disponível aos homens as verdadeiras revelações sobre a vida. Olha que loucura. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos. Fala comigo assim: a nós e aos nossos filhos. Aí ele diz: para sempre. Por quê? Por que Deus tem que te entregar revelações? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quem não tem revelação não cumpre a palavra. Só cumpre a palavra quem tem revelação. Isso é tão maravilhoso, porque há uma revelação para ser pai. Quem tem filho aqui? Você precisa de revelação. Não é fácil criar filhos, porque filho envolve vida, filho envolve relacionamento, filho envolve algo muito tremendo. Você precisa de revelação para ganhar dinheiro e ser uma bênção financeiramente. Quero ouvir um amém? Por quê? Porque muitos ganham dinheiro pela maldição. Ganham dinheiro e matam sua família. Para quê? Eu não quero dinheiro maldito. A Bíblia diz que a prosperidade, a bênção de Deus vem sem desgosto. Quantos querem riqueza sem desgosto aqui? Diga assim: eu quero a bênção que vem do meu Pai eterno. Porque essa bênção não vem com desgosto. E aí, amados, nós começamos. Existe revelações únicas, revelações claras para uma vida natural. Eu preciso de revelações para lidar com a minha esposa. Eu sempre digo: vou fazer 37 anos de casado com a Gisela agora em junho. Daqui a quanto? 3 meses? 37 anos de rodagem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tive sabedoria até 36 anos e 9 meses. Eu preciso da sabedoria nova para ter 36 e 10, para ter 36 e 11, para ter 37, 38. Porque cada ano de casado é uma nova descoberta. Porque você imagina aquela mulher que prega aqui para vocês. Pensa num trem abençoado, complexo, raro. Eu demorei para perceber. Minha mulher é rara, especial. Aliás, todas as mulheres. Outra, larga a mão de querer entendê-las. Está perdendo teu tempo. Ame-as. Aproveite. Enjoy, como falam os americanos. Em vez de querer, né? Às vezes eu fico muitos homens. Você quer ter muita razão. Seja feliz, querido. Você vai entender depois o que eu quis dizer. Fala assim comigo: há um segredo. Fala de novo. Casamento é um desafio. Hein, André? Cadê a Liliane? Está lá atrás. Quantos anos, André? 29 anos. Cezão. Está vendo, César? Sabedoria. Essa coisa do teu lado é misteriosa. Fala comigo assim: revelações para a vida. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Em João capítulo 9, no Evangelho de João, agora chegando no Novo Testamento, você deve estar falando assim: mas essas coisas do Velho Testamento, querido, é tudo Bíblia, é tudo sabedoria, é tudo força, é tudo a graça, é uma coisa maravilhosa. João 10, 9, Jesus diz: eu sou a porta. Lembra que eu disse para você que Deus ia levantar um povo que ia guardar o caminho do Senhor? Fala comigo assim: o caminho. Jesus é o caminho. Aí ele diz assim: eu sou a porta. Jesus dizendo, João 10, 9: se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Quem pode dizer aleluia? Verso 10: o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que vida é essa, queridos? Quais são os segredos atrás da vida humana? Efésios capítulo 6 revela segredos tão fortes sobre a vida,
que mostra que os grandes embates e grandes conflitos, o grande desafio da humanidade estão nos relacionamentos. O homem é ruim de relacionamento. Por isso que Satanás capricha nos conflitos entre pai e filho, entre esposo e marido, irmãos e irmãos. Porque Satanás sabe que aqui é que a guerra começa. Efésios 6, versículo 1 diz: filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Olha aqui, Paulo pega pesado, né? Jesus diz: eu sou a porta. Quando você entra pela porta que é Jesus, você vai encontrar pastagem, você vai encontrar alimento, você vai encontrar força, você vai encontrar palavra, você vai encontrar revelação, você vai encontrar a vida, você vai encontrar a igreja, você vai encontrar os irmãos abençoados, você vai encontrar pastagem. E aí ele diz claramente, Efésios capítulo 6, ele fala da vida. Ele diz: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Olha só, os 10 mandamentos, todos, sem exceção, os 10 são sobre relacionamento. Começa falando do relacionamento teu com Deus, e aí ele chega no capítulo, no 5º mandamento. Ele começa a falar de relacionamento, e começa com pai. Honra pai e mãe. Quantos aqui já embrulharam o estômago? Fica em paz. Deus vai te curar hoje. Diga assim comigo: hoje é o meu dia de ter sabedoria, revelação e libertação. Quem conhece a verdade é liberto. Efésios 6 diz: filhos, obedeceis, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E Paulo traz o 5º mandamento, porque depois vem os outros mandamentos: não cobiçará a mulher do próximo, não furtarás, tudo sobre o próximo. Por quê? Tudo está nessa questão relacional. Quantos querem ter vitória aqui? Diga amém, Jesus. Quantos querem crescer na vida? Diga amém, Jesus. Note aqui, amados, ele diz: filhos, obedecei. E ele fala: honra teu pai. Por quê, amados? A grande guerra espiritual começa dentro de casa. Quando eu não equacionei meus conflitos paternos, quando eu não resolvi as questões de amargura com aqueles que me criaram. Às vezes não foi o pai, às vezes não foi a mãe, foi alguém que fez essa figura na tua vida. E às vezes está isso aí marcando você. E Deus está falando para você: enquanto você não regar o teu coração com a água do amor do Pai, da honra, da paz, curar as tuas dores, tuas enfermidades, tuas cobranças, tuas chateações, em nome de Jesus, hoje é dia da honra voltar ao teu coração, em nome de Jesus. Levanta a mão e diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero renunciar hoje tudo que rouba a honra aos meus pais do meu coração. Não fala de novo isso. Hoje eu quero renunciar tudo que rouba a honra aos meus pais do meu coração. Eu recebo hoje paz, sabedoria e graça de Deus para perdoá-los e aprender a honrá-los, independente do que eles fizeram, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, e aí ele diz: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Do verso 1 ao verso 4, Paulo começa a falar de uma guerra que começa na família. Os conflitos, a falta de perdão, a falta de liberação, a cura para os momentos de dor. E aí, no versículo 5, ele entra na segunda mais importante relação que a gente desenvolve. A primeira é familiar, a segunda é profissional. Quanto a vós, outros servos, essa era a linguagem da época.
Obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livres. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Olha só, né? Até hoje, né? Faz direito esse serviço aí. Tem uma pilha lá de currículo para analisar. Toma jeito nessa tua vida, senão você vai. O olho da rua está aí. Como é que é? A porta da casa é serventia. Como é que é aquele negócio? Esse negócio desse aí. Porta não sei do que, a serventia não sei do que. É um negócio desse aí. Até hoje as ameaças continuam. Sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com Ele não há acepção de pessoas. Olha, Paulo, aí a partir do verso 10, ele começa a falar de guerra espiritual. Quanto mais sede fortalecido no Senhor, na força do poder, revestido da armadura de Deus, começa a falar de guerra. E ele diz, a guerra começa em casa, e depois vai para o trabalho. Por quê? Porque em casa você forma teu caráter. No trabalho você produz, você gera, você multiplica, você frutifica. Ali você produz o que você é. Por isso, queridos, é importante você entender isso. O conflito da humanidade estão nos relacionamentos. E Deus te trouxe aqui hoje para que haja cura, para que haja restauração, para que a vida seja revelada a você, e toda armadilha maligna plantada em tua alma vai ser desfeita hoje em nome de Jesus. Quantos querem isso? Levanta a mão e diga amém, Jesus. Note, amados, o que eu acho assim tremendo nesses textos que eu acabei de ler. Tudo começa com uma conversa do pai com Abraão, porque ele estava, note bem, vamos ver a pintura do quadro. O Senhor estava indo para Sodoma e Gomorra para destruí-la. Era uma megalópole da época, várias cidades, riqueza, abundância. Sabe qual era o pecado de Sodoma? Está na Bíblia. Era ganância e não se preocupavam com os necessitados. Então nós vemos Deus indo para trazer juízo sobre uma grande cidade. Mas antes, ele bate um papo com o homem de Deus. Amados, Jesus, a primeira vez que ele veio para trazer salvação, como Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele veio revelar o amor do Pai para com você. Ele veio te convidar para voltar para Ele. Sabe como eu me converti por causa dessa frase? Eu fazia faculdade no Rio, e o meu irmão fazia na UERJ, eu fazia na UF. E o meu irmão converteu de repente, fazendo direito. E meu irmão era meio da pá virada, meio estranho, meio doido, revoltado com a vida. E o cara converte, tem um encontro com Deus, e ele muda. E um dia conversando com ele, falei, João, como é que é esse negócio aí, cara? Essa igreja, coisa doida. Que era bom vivã. Meu pai mandava dinheiro para a gente, nós morávamos no Rio de Janeiro, só para estudar. Então, aí meu irmão vai e converte. Eu falo, vem cá, o que está acontecendo com você, cara? Ele falou, cara, sabe o que é? Aquela frase me matou. Ele me disse assim, o grande problema do homem é que ele se esqueceu do seu Criador e se afastou dele. Aquilo ficou um ano martelando em minha alma. Eu me lembro que eu estava voltando com um colega meu da faculdade para casa, numa noite, cansado. Eu falei, cara, meu irmão está indo numa igreja aí. Ele falou, cara, mas como assim? Eu falei, não sei, cara, um lugar aí que ele vai. Sabe, querido, sabe aquela coisa que eu nem sabia que era coisa de crente. Para mim, tudo era assim, eu não tinha muita noção. Aí eu falei para ele, mas sabe o que ele fala? Ele fala que o problema do homem é que o homem se afastou do Criador. Aí o cara fica, né? Acho que o problema é esse mesmo, né? Eu falei, sei lá o que significa isso, mas deve ser. Esse é o grande lance. Quando voltamos para Ele,
e cremos no seu Filho Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? E você crê que Ele morreu em teu lugar, pagou o preço dos teus pecados e te convida para ter uma vida com Ele, através do caminho. Só tem um problema: o teu eu fica do lado de fora e o próximo entra na tua vida. Fala comigo assim: o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do outro. Aleluia. Alguém perguntou essa história do outro para Jesus, falou: mas quem que é o próximo? Aí Jesus teve que contar a história do bom samaritano. Falou assim: um homem ia pelo caminho e foi pego pelos salteadores. Passou por ele religiosos, passou por ele tanta gente, ninguém parou. Mas um samaritano, que era o desprezado, parou, cuidou, curou. Aquela simbologia. Pegou aquele ferido, levou para uma hospedaria e pediu para o hospedeiro: cuida dele, quando eu voltar eu te recompenso. A hospedaria é a igreja. Aquele cara ferido na estrada sou eu. Jesus me encontrou e me entregou para a igreja dele e avisou: quando eu voltar eu vou te dar a recompensa. Quantos de nós chegamos feridos na igreja, despedaçados, machucados, que nem aquele cara, porque alguém parou de olhar para si mesmo e olhou para alguém que estava ferido. É o evangelho do outro, onde o eu sai fora, a vida muda de sentido. Por isso que eu estou aqui pregando para vocês, porque para a minha vida só tem sentido se eu falar do amor de Deus para vocês. A vida não tem mais cor se não for para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Deus está levantando um povo maravilhoso, com o coração de Abraão, que vai praticar justiça e juízo na terra. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé, já falei demais. Eu quero orar com você agora. Eu disse que a guerra começa na família. Queria que você colocasse a mão no teu coração. Eu vou pedir para você só 10 minutinhos de oração. Nós vamos fazer algumas quebras que eu acho importante nessa noite. Quantos estão com o coração aberto? Diga comigo: Pai, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo morreu em meu lugar, pagou o preço do meu pecado, derramou o seu sangue, que me lava, que me purifica de todo o pecado e anula na minha vida toda a injustiça. Por isso, nesta noite, eu quero quebrar na minha alma todo laço, toda cadeia ligada ao meu passado, onde fui ferido, humilhado, rejeitado, esquecido, desprezado. Eu, em nome de Jesus, não quero mais esses laços na minha vida, essas amarras na minha alma. Eu quebro, eu rejeito toda amargura, ressentimento, sentimento de prejuízo, indignação. Eu anulo hoje da minha alma para receber a tua paz, em nome de Jesus.